Bom é o Senhor. Ouça, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Essas palavras que você acabou de ouvir estão em Deuteronômio, no capítulo 6, no verso 4 e no verso 5. Elas ficaram conhecidas como Shema ou Shema, que em hebraico é ouça, é a primeira palavra que aparece na recitação. Amar a Deus com todo o ser era aquilo que era central na fé e na vida de Israel. E é exatamente por isso, porque nós nos esquecemos daquilo que é importante ao longo da vida, que Deus instruiu o povo a repetir essas palavras todos os dias. O povo deveria se lembrar que deveria amar a Deus com todo o seu ser, como uma resposta ao amor que esse Deus manifestou em relação ao seu povo. Essas repetições eram tão importantes que na continuidade do texto há uma descrição para falar como que elas deveriam se repetir. Essas palavras deveriam ser ensinadas com persistência aos filhos. Elas deveriam ser objeto de conversa entre aqueles que estavam na sua casa ou aqueles que estavam no caminho. Deveriam ser repetidas quando os israelitas iriam se deitar e quando os israelitas iriam se levantar. Elas deveriam ser amarradas nos seus braços, elas deveriam estar nos batentes das portas das suas casas, elas deveriam estar nos seus portões, deveriam estar amarradas nas suas testas. Ou seja, o amor a Deus na forma desse credo deveria estar na boca e diante dos olhos dos israelitas, para que também estivesse na sua mente e fosse internalizado e chegasse no seu coração. Essas palavras, elas não estavam só na boca dos israelitas todos os dias, mas elas passeavam e se repetiam ao longo de todo o dia. Todo dia, o dia inteiro, o amor de Deus inundava a boca deles, a mente deles, a vida deles. Por aí você pode perceber a importância dessas palavras. Mas Jesus falou que elas não eram suficientes. Logo Jesus, judeu, israelita, que provavelmente recitava esse credo, mas ele diz que ele não é suficiente. Jesus faz um complemento a ele. Quando um mestre veio perguntar a Jesus, ele não estava realmente interessado em seguir Jesus. Ele estava mais interessado em discutir teologia, em questões áridas com Jesus, ou colocar Jesus à prova. Perguntou qual era o mandamento mais importante. E Jesus recitou o credo. Ele disse: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, e de todo o seu entendimento, e de todas as suas forças. Mas em seguida ele disse: o segundo é este: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que este. Jesus acrescentou ao Shema o que está lá em Levítico, no capítulo 19, no verso 18. O texto original de Levítico diz o seguinte: não procurem vingança, nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um o seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Aqui, nesse novo arranjo do Shema, é como se Jesus criasse o seu próprio credo, aquilo que é mais importante para ele, aquilo que os seus discípulos deveriam ter em mente ao longo dos seus dias, todos os dias, o dia inteiro. É por isso que o autor desse devocionário, que serve de base para a nossa série aqui, o Scott McKnight, falou que quando ele percebeu essa noção, essa intenção de Jesus, digamos assim, ele começou a recitar o credo como ele encontra lá em Marcos, capítulo 12, verso 29, verso 31, que eu acabei de ler aqui para você, tanto de manhã quanto à noite. Ele recitava 2 vezes ao dia, sempre. Mas também quando ele se lembrava ao longo do dia. Ele recitava mais uma vez de maneira, digamos assim, livre. E ele falou que teve dias que ele chegou a recitar 30 ou 40 vezes. Não é para uma repetição vazia ou coisa do tipo, mas é para ter em mente aquilo que é mais importante para os seguidores de Jesus. Ele repetia ao longo do seu dia o credo de Jesus, como os israelitas repetiam ao longo do seu dia o credo de Israel.
Ter essas palavras em mente, interiorizadas, internalizá-las, para que elas cheguem no nosso coração, são mais importantes, desafiadoras e estimulantes do que qualquer outra coisa na vida. Jesus disse, esses são os 2 maiores mandamentos. Então, essa é a vontade de Deus para nós. Esse é o caminho do discípulo e da discípula de Jesus. Amar a Deus com todo o nosso ser e amar ao próximo como a nós mesmos. Isso precisa estar na nossa boca, diante dos nossos olhos, para que esteja também na nossa mente e no nosso coração. Não só todos os dias, como também o dia inteiro de cada dia. Então, o Scott McKnight faz um desafio para os seus leitores e eu quero repetir esse desafio para a gente. Faça o exercício, anote esse versículo de Marcos no capítulo 12, coloque ele em algum lugar, num post-it, numa folha, no lugar onde você vê quando você se levanta ou quando você deita próximo à sua cama, ou num espaço onde você faz as suas devocionais, em algum lugar na sua casa ou quando você vai cozinhar. Escreva esse credo e recite ele ao longo do dia. Mantenha essas palavras na sua mente. Ore a partir delas. Veja se isso produz algum efeito na sua vida. Te ajuda a ter em mente, a ter diante dos olhos sempre aquilo que é mais importante. Nós somos seguidores de Jesus. Enquanto seguidores de Jesus, Ele nos convoca, acima de qualquer outra coisa, a amar a Deus com tudo que somos e ao próximo como a nós mesmos. Esse é o convite desse devocional de hoje. Amar a Deus e ao próximo. Mas não só isso. Exercitar o credo de Jesus. Deixar o credo de Jesus ser memorizado, ser internalizado, tomar a nossa vida, tomar o nosso dia. Faça isso. Essa é a minha convocação, o meu convite para você nesse primeiro dia de devocional. É sobre esse credo que nós vamos continuar conversando ao longo de todo o período da Quaresma. Eu espero que seja um tempo de edificação, de crescimento e de desenvolvimento da fé para você. Que Deus abençoe, um ótimo dia e até amanhã.